Graça e paz, eu sou Daniela Trindade, nós estamos na série dos 12 apóstolos de Jesus, o que eu posso aprender com cada um deles. Já falamos sobre André, agora vamos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu. O que eu posso aprender com a história da vida de Tiago? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Tiago, na Bíblia, faz algumas referências a ele, né? Conhecido como Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Mais pra frente você vai entender o porquê isso. Tiago, ancião da igreja. Tiago, o grande, e Tiago maior, porque Tiago, filho de Alfeu, era conhecido como Tiago menor, porque talvez esse Tiago, filho de Zebedeu, era mais velho do que o Tiago, filho de Alfeu. Mas Tiago, filho de Alfeu, é mais pra frente. Então, Tiago, filho de Zebedeu, nasceu em Betsaida, na Galileia, por volta do ano 5, filho de Zebedeu e de Salomé. Então, provavelmente, ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Tiago fazia parte de um grupo de pescadores, formado por seu pai, seu irmão João, que também era discípulo de Jesus, fez parte de um dos 12. Né? E também pescavam junto com Pedro. Então eles eram sócios ou amigos muito próximos. Ele foi um dos discípulos escolhidos pessoalmente por Jesus, né? Que você vai ver que Jesus convidou eles para serem pescadores de homens. Isso você vai encontrar em Mateus 4 versículo 21 e 22. O seu irmão João, que estava junto com eles ali, também foi chamado, né? E seguiu junto. Então, é Pedro, Tiago e João. Os três sempre muito próximos e sempre juntos. Em Mateus 20, versículo 20 a 28, você vai ver que quando a mãe de Tiago chega para Jesus e diz que quer, né? Assim que um sente à direita de Jesus e um à esquerda, né? Porque eles acreditavam que Jesus estabeleceria, né, um reino aqui na terra, né? No qual haveria diferentes graus de autoridade e honra. Então ela queria que os filhos dela tivessem umas vantagens ali, né? Que cada um sentasse de um lado de Jesus. Então nós vamos ver que ali nessa referência bíblica, Mateus 20, versículo 20 a 28, você vai ver que Jesus diz para Tiago assim: e João, vocês vão beber do mesmo cálice que eu beber? E eles dizem sim, porque eles não sabem do que Jesus se referia, mas Jesus estava se referindo à morte, né? E uma morte, não morte natural, mas a morte trágica, né? Uma morte assim dolorosa, né? Então a última citação que nós vemos na Bíblia de Tiago está lá em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, que ocorreu por volta do ano 44, né? Lá nessa passagem diz que nesse tempo o rei Herodes Agripa começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Né? Então você vai ver que Tiago, ele é o único apóstolo que tem a sua morte mencionada na Bíblia, talvez por ter sido o primeiro. Né? Então esse apóstolo Tiago, ele é sempre mencionado antes de João. Então acredita-se que ele tenha sido o mais velho. Zebedeu, seu pai, ele tinha condições, né? Ele tinha empregados. Então, João, ele era conhecido do sumo sacerdote, né? Então, isso indicava que eles faziam parte de uma família próspera e respeitada socialmente. Você vai ver isso lá em Marcos, capítulo 1, versículo 20, e João, capítulo 18, versículo 16. Tiago sempre aparece em companhia de Pedro e João, né? Ainda tem aquela musiquinha, Pedro, Tiago e João no barquinho. Você já ouviu essa música? É porque esses três estavam sempre muito juntos e muito próximos do mestre, né? Muito perto de Jesus. Então, talvez porque eles tenham compreendido de uma forma talvez um pouco mais profunda,
né, as verdades sobre o Messias. Talvez os 3 tenham tido um comprometimento maior com aquilo que o mestre passou para eles, né? Então, nós vamos ver que eles estavam presentes em ocasiões muito significativas durante o ministério de Jesus, né? Como, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, na oração no Getsêmani. Isso você encontra lá em Marcos, capítulo 9, versículo 2, e ainda em Marcos, capítulo 14, versículo 33. Então, agora nós vamos saber por que Tiago, ele era conhecido como filho do trovão. Não somente ele, mas o seu irmão João também, conhecido como Boanerges, né? Os irmãos Boanerges, os irmãos filhos do trovão. Por quê? Porque provavelmente os dois tinham um comportamento intempestivo, né? Eles eram meio nervosinhos, esquentadinhos. E isso parece ficar claro quando eles se oferecem, né, para orar pedindo que Deus destruísse uma vila samaritana. Essa vila não aceitou Jesus, né, não aceitou receber a mensagem ali de Jesus. Isso nós encontramos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Então você vai ver que eles querem orar, né, para que descer fogo do céu, assim como Elias orou lá no passado. Então, nós vemos, né, um comportamento meio egoísta, né, porque eles queriam um lugar privilegiado junto a Jesus ali, junto, né, e lá em Marcos capítulo 10, versículo 41, querem assim estar tendo privilégio, né, são nervosinhos, esquentadinhos, quem não recebe a mensagem tem que mandar fogo do céu, né. Aí quando Jesus fala assim, mas vocês vão beber do mesmo cálice que eu vou beber? E eles dizem sim, porque eles achavam que Jesus iria estabelecer um reino aqui na terra, né? Então, assim, deve ser algo bom, não sei o que é, mas deve ser algo bom. Se eles soubessem, né? E Tiago, de certa forma, bebeu do cálice, porque ele morreu de forma muito dolorosa, né? Morreu ao fio da espada, e com certeza antes dele morrer, provavelmente ele foi espancado, foi torturado, sofreu ali na prisão. Então, o apóstolo Tiago foi, como eu já falei, o primeiro, né, a sofrer o martírio. Então, isso está lá em Atos 12, versículo 1 e 2. Então, nós vemos aqui o temperamento de Tiago, né, um temperamento esquentadinho, explosivo, né, se aquele que não receber a mensagem deve morrer, deve sofrer, né, um espírito vingativo, né, um espírito até egoísta, querendo ser privilegiado no reino. Mas nós vemos que quando, depois do Pentecostes, né, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele foi extremamente comprometido com a obra, extremamente comprometido com as coisas de Deus aqui na terra, né, com a mensagem de Jesus. Ele teve o seu comportamento moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que eu posso aprender com Tiago, filho de Zebedeu? Que antes de Jesus, eu sou uma pessoa. Quando eu venho para Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus. E o meu comportamento tem que ser transformado. Quando Tiago e João se ofereceram para orar, para lançar fogo sobre aquela vila de samaritanos, Jesus disse para eles, eu não vim para trazer morte, eu vim para trazer vida. Eu não vim para trazer guerra, eu vim para trazer paz. Né? Quantos homens e mulheres que se dizem de Deus desejam a morte, desejam a doença, aqueles que não recebem o evangelho da salvação. Né? Jesus, o que ele fez? Ele chegou, os samaritanos não o receberam, ele virou as costas e foi para outro lugar. Né? Esse é o nosso papel como cristãos. Falarmos do amor de Jesus. Aquele que não quer ouvir, nós viramos as costas e vamos para aquele que quer ouvir. Mas jamais devemos desejar o mal, jamais devemos desejar que aquela pessoa venha sofrer por estar longe de Jesus. Automaticamente ela vai sofrer, mas isso é ela com Deus, né? É ela que vai sofrer as consequências das suas atitudes. Nós, como povo de Deus, jamais devemos desejar o mal ao nosso próximo, porque Jesus não nos chamou para desejar o mal. Jesus é o príncipe da paz, né? Príncipe da paz, é aquele que deseja a paz, deseja o amor, né? Então eu vou falar do amor de Jesus,
Se não quiserem receber, eu não vou desejar o mal. Então isso eu aprendo com o Tiago, que o meu comportamento, o meu temperamento, ele deve ser moldado, eu devo ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então hoje você aprendeu que se você já recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se você está na presença de Deus, o teu comportamento tem que ser diferente de antes de você vir para Jesus. Amém? Então você precisa ter um temperamento moldado pelo Espírito Santo de Deus, né? Antes, Tiago, conhecido como filho do trovão, por ser esquentadinho. Agora, Tiago é conhecido por aquele comprometido com a obra, cheio do Espírito Santo de Deus, amando vidas e falando do amor de Jesus a todos aqueles que querem ouvir, a todos aqueles que se dispõem a ouvir. Eu espero que você tenha entendido, compreendido a mensagem de hoje, que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, né? Deixe o seu comentário no vídeo, compartilhe esse vídeo e esteja comigo até o próximo vídeo, onde nós vamos falar de Tiago, filho de Alfeu. Você vai perceber a diferença entre os dois. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente.